Meus amados irmãos, saudamos a todos que estão aqui no santuário, aqueles que nos assistem também. Que a bênção de Deus repouse sobre cada um. Nós vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Jonas. São 4 capítulos, nós faremos a exposição dos 4, mas antes da leitura queria apenas lembrar todos os membros do GCI que nós teremos nossa reunião mensal amanhã, se Deus quiser, a partir das 15 horas. Então, por favor, ajudem a lembrar aqueles que não estão presentes. É muito importante sua presença, dar continuidade a esse ministério, e a coordenação lembra que todos sejamos pontuais para que a reunião comece mesmo às 15 horas e assim não termine tarde, facilitando o retorno de todos. Eu vou ler o capítulo 1, depois vou ler alguns versículos dos outros capítulos para que a gente entenda, lembrando especialmente aqueles que são novos na fé, embora já tenham ouvido falar a respeito de Jonas, do grande peixe, mas muitos novos na fé ainda não leram a Bíblia toda e não conhecem algumas histórias, bem diferente daqueles que foram criados no Evangelho, que desde a tenra idade aprenderam no departamento infantil, né, a história de Jonas, e a gente sabe muito bem. Então, por respeito a esses, a gente vai fazer uma referência ao livro todo. Assim diz a palavra de Deus, queridos. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles.
Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue. Quanto a nós, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2, nós temos a oração de Jonas, quando estava lá no ventre do peixe, mas eu queria destacar apenas a parte final do 9º versículo do capítulo 2. Ao Senhor pertence a salvação. Capítulo 3, Jonas, vomitado pelo peixe, vai a Nínive, prega a palavra de Deus. Quando vemos aí no verso 1, veio a palavra do Senhor segunda vez e disse a mesma coisa. Jonas foi. Vou ler a partir do verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e esse levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. 4º capítulo nos fala sobre o descontentamento de Jonas diante do arrependimento dos ninivitas, e eu queria ler a parte final, a partir do 6º versículo, a lição do Senhor. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, nem numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Que o Senhor nos abençoe, queridos, que Ele fale poderosamente, graciosamente ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Ó Deus, como a Tua palavra é linda, como a Tua palavra é preciosa. Ó Pai,
que pela tua bondade e graça a nossa experiência seja como a do salmista que disse: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E disse também: torrente de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra. E que falou noutra ocasião: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Dá-nos a graça, Pai, de termos amor pela tua palavra, fome da palavra, anseio por aprender. Nós cremos que esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo e é uma mensagem do Senhor para o nosso coração. Uma história tão conhecida, uma verdade tão profunda. Ó Deus, ilumina os olhos do nosso coração, que essa palavra traga esperança, alento, salvação, quebrantamento, esperança para a glória do teu nome, Senhor Deus. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, vou dividir a exposição dessa manhã em 4 partes. Queria começar falando sobre a historicidade do livro, depois um pouco sobre os assírios, um pouco sobre Jonas, e então olhar com vocês cada um desses 4 capítulos, porém de forma bem objetiva. O tema que eu quero propor nesta manhã para a exposição de Jonas, e eu considero que é o tema principal do livro, é a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Na leitura devocional em Ezequiel 33 está escrito: palavra do Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e viva. Esse é o prazer de Deus. A Bíblia nos fala também de que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E a Bíblia nos fala, queridos, que Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Vamos pensar um pouco sobre a questão da historicidade do livro. Os céticos olham para Jonas e obviamente para outros livros da palavra de Deus, os chamados liberais também, eles dizem assim: ó, o que nós temos é uma lenda, nós temos aqui uma parábola, nós temos uma paródia ou qualquer outro gênero literário. No entanto, queridos, quando nós vamos às Escrituras com muita honestidade, seguindo aqueles princípios da hermenêutica sagrada, nós chegamos à conclusão de que Jonas, de fato, é um livro histórico. Nós cremos na historiografia desse livro. Está dito aqui que ele é filho de Amitai. Quem é Amitai? Nem sabemos quem é Amitai, mas sabemos que ele é filho de Amitai. Sabemos que ele foi um profeta no reino do norte. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versos 23 a 25, nos fala desse Jonas, filho de Amitai, que foi profeta nos dias de Jeroboão II. Isso significa dizer que Jonas foi contemporâneo de Joel, de Oséias, de Amós e de Oséias, também do reino do norte. O que nós sabemos, queridos irmãos, é que além dessas citações do Velho Testamento, a maior autoridade nas Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus Cristo, fez referência a Jonas. Quando o Senhor falou a respeito de sua futura ressurreição, ele citou o caso de Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, e ele falou isto respondendo aos fariseus que estavam pedindo um sinal. Dá-nos um sinal.
E o Senhor disse: nenhum sinal será dado a essa geração incrédula, perversa, senão o de Jonas. Então o próprio Jesus diz àqueles incrédulos que acham que isso é impossível, não tem sentido, isso é uma lenda. O próprio Jesus atesta: Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele usou essa figura para falar a respeito da sua ressurreição. E disse mais, fez uma referência à pregação de Jonas. Então ele coloca Jonas como sendo um profeta. De fato, Jonas pregou, e Jesus fala também a respeito da conversão dos ninivitas. Então eu lhes digo, eu prefiro crer no Senhor Jesus, na palavra de Jesus, no respaldo de Jesus a respeito de Jonas. Então não tenho nenhum problema que esse é um livro histórico, que Jonas foi um personagem, foi engolido por um peixe. Eu já vi muitas histórias assim interessantes, engraçadas, né, a respeito da fé singela de alguns servos de Deus, né, gente humilde, gente simples, que não tem muito saber, gente que não tem assim, conhecimento científico, conhece aquele básico, mas tem uma fé viva, que é um dom de Deus, né? Assim, você acredita mesmo que Jonas foi engolido por um peixe? A Bíblia fala de um grande peixe, né? Não fala em baleia, nada disso, né? Fala de um grande peixe, né? Inclusive, literalmente, a palavra hebraica é literalmente um grande peixe, né? E servos de Deus na sua fé singela, né, tem dito assim: olha, se tivesse escrito que ele foi engolido por uma piaba, eu ainda acreditaria, né, na palavra de Deus. Essa questão da simplicidade, mas da fé. Então, rapidamente, não temos nenhuma dificuldade, porque nós temos o respaldo das Escrituras, um personagem histórico, e nós temos o respaldo maior do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria pensar um pouco aqui sobre os ninivitas que eram assírios. Quando nós recorremos à história, nós temos algumas informações a respeito dos assírios, que eles eram pessoas muito más. E quando nós lemos aqui no capítulo 1, o Senhor dizendo a Jonas: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E depois, quando o rei convoca o povo ao jejum, ao quebrantamento, ele fala a respeito da maldade de suas mãos. O próprio rei faz a confissão. E as informações históricas que temos é que os assírios, eles eram extremamente maldosos e perversos com os povos dominados. Eles tinham prazer em torturar os seus inimigos. Eles costumavam empalar os homens, abriam o ventre de mulheres grávidas que estavam ainda vivas, mutilavam aqueles adversários vencidos, furavam os olhos, né? Eles praticavam aquilo que é chamado de pirâmide sangrenta. As cabeças dos que eram vencidos eles cortavam e eles colocavam uma ao lado da outra, depois uma acima da outra, formando uma pirâmide, né? E era assim uma espécie de troféu. E eles cobravam tributos daqueles povos que eram vencidos. Então os assírios, eles são conhecidos historicamente por causa de sua perversidade. Nós estamos agora acompanhando esses acontecimentos lá envolvendo a Síria, não a Assíria, né? Síria, esse ditador. Eu estava ouvindo essa semana um dos noticiários, uma criança dando assim um depoimento falando contra o ditador, que ele mata crianças e ele mata mulheres, não é? Então esses ditadores que se apossam de sua posição, que ficam anos e anos e são corruptos e são tiranos e são extremamente maldosos, né? Eles não querem abrir mão do poder, não levam em consideração os inocentes, os cidadãos, as famílias, né? Milhares e milhares de pessoas são dizimadas, né? Então estamos vivendo esse momento que deve merecer de nós uma oração, um clamor, queridos irmãos, porque Deus é misericordioso.
Deus é misericordioso, e até um ditador sanguinário como esse pode vir a ser alcançado pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, né? A gente não tem ideia da extensão, da profundidade, da altura da misericórdia de Deus. O salmista, tentando nos ensinar, usando uma linguagem gráfica, ele diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. As misericórdias do Senhor se elevam acima das nuvens. Então o Senhor é grande em misericórdia, Ele é misericordioso. O Senhor, volta a dizer, não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e viva. No entanto, é preciso que haja arrependimento, quebrantamento. Como eu disse no começo, agora em terceiro lugar, falando a respeito de Jonas. Jonas, o significado de Jonas quer dizer pomba, né? Não tem, pelo menos eu não consigo ver nenhuma ligação do seu nome com o seu ministério, né? A não ser aquela figura que o salmista, um dia em meio a muito sofrimento, diz: quem me dera ter asas de pombas, então voaria, dando a ideia de fuga, né? Essa era a ideia do salmista. Mas Jonas, como eu disse no começo, ele foi contemporâneo de dois profetas que já estudamos aqui, Oséias e Amós. Olhando para o texto, queridos, tanto o capítulo 1 como o capítulo 3, Jonas teve um chamado missionário, e fez o que foi possível para se eximir dessa vocação divina. Na verdade, os missionários, os missiólogos, eles costumam dizer que todo servo de Deus é um missionário. Um engenheiro, servo de Deus, é um missionário, ele é engenheiro. Um magistrado, um advogado, um administrador, um arquiteto, um professor, funcionário público, quem é do lar, seja qual for sua atividade, um médico, um servo de Deus, ele é um missionário. Todos nós somos missionários. Há alguns Deus tem chamado para fazer missões urbanas, a outros Deus tem chamado para missões regionais, nacionais, transculturais. É uma questão de chamado específico, mas todos nós somos missionários. Jonas foi chamado para ser um missionário transcultural, e ele procurou fazer de tudo para se eximir dessa vocação. Rapidamente, porque não é sobre Jonas que quero falar, mas sobre o Deus de Jonas. Algumas observações que a gente pode fazer à luz do texto bíblico, né? Jonas foi egoísta, ele pensou em si mesmo, e em nenhum momento ele pensou na nação a qual Deus o mandara ir. Ele pensou apenas em si mesmo, pensou em fugir. Jonas foi também vingativo, né? Ele chegou a desejar que os ninivitas fossem exterminados por Deus. E é interessante que mesmo depois da experiência, depois de haver pregado, depois do quebrantamento, diz o texto aí na parte final, que ele foi para a banda leste e ele ficou observando a cidade. Eu acho que ele ficou esperando o grande momento, né? Assim como Sodoma e Gomorra, ele ficou ali aguardando a manifestação do juízo de Deus, e por isso ele ficou tão irado, né? E tentou dizer a Deus: é por isso que eu não queria pregar, por isso que eu fugi, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, né? Por isso que eu não quis ir. Jonas foi vingativo, Jonas foi orgulhoso, né? O senso nacionalista era muito forte, porque os assírios eram inimigos históricos do povo de Deus, né? E eles já tinham promovido tantas ameaças nos dias do rei piedoso Ezequias. Senaqueribe fez ameaças, tentou invadir Jerusalém, foi impedido pelo Senhor. Então Jonas foi orgulhoso, esse senso nacionalista prevaleceu, foi desobediente, porém era um vocacionado, e Deus não desiste no seu plano e do seu propósito. Apenas esse pano de fundo para que a gente entenda um pouco, e como eu disse no começo, respeitando aqueles que são novos na fé. Quem sabe alguém é tão novinho na fé e pela primeira vez leu a Bíblia no livro de Jonas, ainda não tinha chegado lá na sua leitura diária, né? Primeira vez sobre Jonas. Eu queria então enfatizar, porque o tema desta manhã é sobre a misericórdia de Deus.
Eu não quero dar ênfase aos assírios, nem a Jonas, mas eu quero dar ênfase ao Deus vivo, porque é isso que nos faz o texto, queridos. A misericórdia de Deus é revelada. Em primeiro lugar, primeiro ponto, a misericórdia de Deus é revelada àqueles marinheiros. Olhe o que pode acontecer a um ser humano, no caso de Jonas, que era um profeta. Lemos aqui nos versículos 1 e 2 do capítulo 1, a missão de Jonas. E é uma coisa interessante, é bem peculiar no livro de Jonas. Ele foi o único profeta do Velho Testamento, enviado a uma missão entre os gentios. E olha o que ele fez. Diante do chamado de Deus, em vez de se dirigir ao leste, a Nínive, ele foi na direção oposta, foi a oeste, a Tarsis. Ele foi descendo, estava conversando um dia desses lá na reunião dos pastores, e o pastor Sávio estava chamando a atenção para alguns aspectos na vida de Jonas, Ele desceu de onde estava, ele era do norte de Israel, ele desceu a Jope, tomou um navio, e depois ele desceu ao porão, e ele foi descendo cada vez mais, porque quando foi lançado no mar, ele esteve nas profundezas, e a palavra que aparece lá no texto original é Sheol, é o lugar profundo, de morte. Foi de onde ele fez a sua oração, o que a gente pode entender aqui, que afastar-se da vontade de Deus, afastar-se do projeto de Deus, implica em decadência. A gente vai descer, cada vez mais, assim como aconteceu com Jonas, E a ideia de Tarsis, queridos, seria para nós aqui um lugar bem distante, seria assim, o fim do mundo. E é incrível como um profeta esqueceu-se de uma lição básica. Ele quis fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível, A ideia, quando se faz alguma coisa errada, é que se esconda dos olhos conhecidos, E o inimigo, quando nos tenta, muitas vezes a proposta dele é a seguinte: ninguém fica sabendo, ninguém ficará sabendo, Agora, depois dessas revelações da espionagem dos Estados Unidos, nem dos homens dá para esconder mais as coisas, não é verdade? Quanto mais do Senhor, Como disse o salmista, Salmo 139, para onde fugirei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. É impossível fugir da presença de Deus, e Jonas, obstinado em sua desobediência, esqueceu-se dessa lição básica. O texto mostra claramente como consequência da desobediência, o Senhor mandou uma tempestade. E a tempestade era tão forte, porque todos nós sabemos que marinheiros são homens experientes e homens experimentados, que têm passado por tormentas, por tempestades, por adversidades. Mas quando os marinheiros ficam assustados, é porque a coisa está difícil mesmo. A ideia do texto é que eram marinheiros de várias nacionalidades e tinham deuses diferentes, porque o texto diz que cada um clamava ao seu Deus. E quanto mais eles clamavam, a tempestade aumentava, não acontecia nada, não diminuía a tempestade, aquela tribulação, até que eles pensaram assim: será que tem alguém aqui que não está clamando? E foram vasculhar no navio e encontraram lá Jonas dormindo profundamente. Disse assim: o que é que está acontecendo? Por que você não está clamando ao seu Deus? E Jonas então faz aquela confissão, Eles perguntam logo, que ocupação é a tua? A princípio ele não disse: sou um profeta de Deus, nada disso, Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele então disse: o povo, sou hebreu,
fez uma confissão de fé: temo ao Senhor. É muito importante essa palavra, Senhor, o eterno, o autoexistente, o imutável. São essas as ideias que vêm e acompanham o nome Senhor. Ele é o eterno, Ele é o autoexistente, Ele não muda. E disse mais Jonas: o Senhor é o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então aqueles homens, diante dessa confissão, dessa pregação, diz o texto que eles ficaram possuídos de temor, dizendo: certamente você fez uma coisa muito grave. Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas disse: só tem um jeito, me joguem nas águas, né? Mas eles temeram naquele momento, né? E ainda seguraram. Vamos pensar em outra alternativa, né? Não algo tão trágico como extremo, né? E Jonas deixou a eles, é evidente, né? É a única solução. E agora eles, tendo ouvido falar a respeito do Senhor, dizendo: Senhor, não nos atribua a morte desse homem, né? Porque nós vamos lançá-lo, né? Ah, Senhor, rogamos-te, diz aí o verso 14, que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós o sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E é interessante, quando eles levantaram Jonas e o lançaram no mar, o mar cessou da sua fúria. Que coisa impressionante, na mesma hora, né? Instantaneamente. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor. Vejam, cada um estava clamando a sua divindade. Vários deuses, mas agora eles estavam clamando ao Senhor, ao eterno, ao autoexistente, àquele que é imutável, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos ao Senhor. Na verdade, eles adoraram. Deus se revelou misericordiosamente àqueles homens, queridos. Deus é o Senhor da história, é o Senhor de todo homem, é o Senhor das missões. Às vezes nós confiamos demasiadamente no homem, no preparo do homem, em uma agência missionária bem estruturada. Claro que todas essas coisas são ferramentas, são instrumentos. É bom, quanto mais organização, um sustento digno, uma cobertura de oração, todas essas coisas. E muitas vezes nós estamos tão ancorados na boa estrutura, nós estamos ancorados na oferta que atinge o alvo, e nos esquecemos que há um Deus que reina, que age, que Ele é o Senhor de todo homem. Ele tem todas as coisas sob o seu controle, sob o seu domínio. Ele é o Criador. Ele manda o mar se agitar, e Ele traz a calma também, porque Ele é o Senhor. Nós precisamos fazer missões olhando para o Senhor, confiando no Senhor. Nós precisamos viver enquanto igreja, dependendo plenamente do Senhor. Às vezes nós dependemos do homem, só do homem. Se fulano não estiver presente, o que será de nós? Não é? Queridos, o Senhor está presente. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. E vejam, o livro nos fala também sobre a providência de Deus. Quando Jonas foi lançado, diz o último versículo do capítulo 2: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então nós temos essa oração comovente no capítulo 2. O tempo não permite a leitura, mas o segundo ponto que eu queria destacar aqui: primeiro, Deus manifestou a sua misericórdia àqueles marinheiros, pagãos, idólatras. Deus manifestou a sua misericórdia numa hora tão adversa. Eles terminaram em adoração aquele dia. Segundo, Deus manifestou a sua misericórdia a Jonas.
em seu arrependimento e em seu quebrantamento. O fato de Jonas ter orado do ventre do peixe, isso é fantástico, não é? Sinaliza a ideia de que Deus está presente em todos os lugares. Portanto, podemos clamar a Ele onde quer que estejamos, seja qual for a nossa situação. Foi o que fez Jonas lá do ventre do peixe, né? Quando estava estudando, estava lembrando aquele ensino de Jesus, Lucas 18. Contou-lhes também o Senhor uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer e nunca desistir. Jonas estava tão angustiado que sentiu como se estivesse dentro de uma sepultura. Essa é a ideia. E ele naquele momento é quebrantado, ele é humilhado. E ele percebe o quão penoso é tentar fugir da vontade de Deus. E ele se lembrou dos dias de adoração, mesmo sendo ele um profeta do norte, lembrou-se de Jerusalém, lembrou-se do templo, lembrou-se da adoração. E ele clamou ao Senhor, da mesma forma que fizeram os discípulos de Jesus naquela tempestade lá no mar da Galileia: salva-nos, Senhor. E foi assim que Jonas clamou. E o texto diz, querido, só para encurtar aqui, que Deus ouviu o clamor do profeta. Preste atenção nessa verdade que eu quero deixar. Deus ouviu o clamor do profeta, porque o Senhor raramente deixa de ouvir uma oração de desespero. Clamor de alguém que se coloca ali plenamente na dependência de Deus, que se sente no Sheol, que se sente nas profundezas, na morte, que sem perspectiva, sem esperança, quando ele diz: a minha esperança é o Senhor. E ele faz a confissão, e ele demonstra quebrantamento. Meus irmãos, é isso que a Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Foi o que escreveu Pedro na primeira carta, capítulo 5: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, foi para mostrar essa verdade. Quando diz o texto que o filho pródigo caiu em si, ele olhou para a sua vida: o que foi que eu fiz na minha vida? Quantos trabalhadores de meu pai vivem com dignidade e eu aqui padecendo necessidade? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. Vejam a mudança de tom. Quando ele saiu de casa arrogante, antecipou o pedido de herança: dá-me a parte que me cabe. Todo arrogante: dá-me a parte que me cabe. Quando ele voltou quebrantado, ele disse: trata-me como a um dos teus trabalhadores. Ele diz: eu não tenho direito, eu não tenho mais direito de ser filho, pelo menos trata-me como a um dos teus trabalhadores. E Jesus fala sobre a misericórdia de Deus quando o pai vai ao seu encontro e o abraça, e o beija, e o recebe, e lhe dá um anel, e sandálias, e roupas, e faz uma festa, e convida a todos dizendo: alegrai-vos comigo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim a misericórdia de Deus. Você distanciou-se de Deus, afastou-se, está desejando comida dos porcos, perdeu as oportunidades, afastou-se, distanciou-se, rebelou-se. Volte-se quebrantado para o Senhor. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. João escreveu na sua primeira carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo, e Ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios,
mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu acho linda essa oração de Jonas. Em vez de revoltar-se com a punição, ele declarou, veja aí verso 7: eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quando ele faz a referência ao templo no versículo 4, ele estava fazendo uma referência ao templo de Jerusalém. Quando ele faz a referência ao templo aqui nesse 7º versículo, está falando ao santuário celestial, a presença de Deus. Vejam como a oração de Jonas estava carregada de esperança, de expectativa. Porém, o ápice da oração de confissão, de esperança e de fé de Jonas aparece nessa afirmação do verso 9, a segunda parte: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Nós temos aqui a segunda declaração que Jonas faz a respeito do Senhor. Primeira, verso 9 do capítulo 1, falando: o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Agora ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Terceiro lugar, a misericórdia de Deus é manifestada quando do quebrantamento dos ninivitas, que ouviram a pregação de Jonas. Esse capítulo 3 nos fala a respeito disso. É muito bom saber, queridos, como disse Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus são sempre cumpridos. E aí a gente lê capítulo 3, o Senhor chama Jonas novamente à sua missão. E eu achei lindo uma lição que li estudando um comentário desse livro. O autor dizia assim: Deus está sempre pronto para recomeçar de onde paramos, quando nos arrependemos dos nossos pecados. Deus está sempre pronto para recomeçar de onde paramos, quando nos arrependemos dos nossos pecados. É uma vida familiar desintegrada, é um ministério arruinado, é uma vida estragada. Mas quando há arrependimento, quando há confissão, quando há volta, o coração de Deus é acolhedor. É por isso, queridos, olhando aí capítulo 3, verso 2, nós temos a repetição da mesma instrução do verso 2 do capítulo 1. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A mensagem permaneceu a mesma, a fim de salientar o caráter imutável de Deus. Essa era a mensagem, porque Deus não muda. E a mensagem era a mesma, para salientar também a transformação de Jonas, que ao contrário da desobediência, versículo 3 do capítulo 1, e após experimentar a misericórdia de Deus, dessa vez ele foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. É interessante que a mensagem de Jonas foi curta, objetiva, né? Apenas pronunciava o julgamento de Deus, o juízo de Deus, se eles não se arrependessem. Um período de 40 dias. E para a glória de Deus, queridos, ele manifestou a sua misericórdia. O texto diz que o resultado foi imediato, porque todo o povo se arrependeu e pediu perdão a Deus. Olha aí na sua Bíblia, versos 5 a 8, né? A fim de demonstrar a sinceridade do arrependimento, eles interromperam todas as atividades cotidianas e passaram a jejuar e a clamar ao Senhor, e também vestiram panos de saco, como fazem os pranteadores. E o rei pronunciou uma palavra comovente. Olha aí, 3:9. 2:9 está dito: ao Senhor pertence a salvação. E agora o rei quebrantado diz: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Volta a dizer: Deus não rejeita um coração quebrantado. Estava compartilhando com alguém essa semana sobre a vida do rei Manassés,
filho de um homem temente a Deus. Mas Manassés foi um rei perverso, fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Diz a Bíblia que ele era agoureiro, feiticeiro, adivinhava, ofereceu seus filhos em sacrifício ao deus Moloque. Diz o texto que ele errou e fez com que Israel errasse também. Um homem de coração obstinado, dura cerviz, não deu ouvidos à palavra do Senhor. Mas houve um dia quando Manassés foi preso, e quando ele estava em cadeias, diz a palavra que ele muito se humilhou, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. Deus é misericordioso, não para com o impenitente, não para com aquele de dura cerviz, não para com aquele que vive dando desculpas, não para com aquele que vive transferindo responsabilidades, não para com aquele que vive se justificando. Mas quando uma pessoa se chega a Deus, quebrantado, como fez Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quando uma pessoa não fica dando desculpas, não tenta justificar seus erros, seus pecados, mas chama o pecado de pecado e diz: eu sou um miserável pecador, eu sou indigno. E essa pessoa confia na obra graciosa do Senhor Jesus, alcança a misericórdia. Essa é a mensagem do Evangelho, queridos. Deus não rejeita um coração quebrantado. Lembrando o texto de Ezequiel 33:11. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e viva. Agora tem uma palavra polêmica aqui, que é sempre levantada: o arrependimento de Deus, né? Deus arrependeu-se, né? Está escrito lá no livro de Números: Deus não é o homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Opa! E a Bíblia está dizendo aqui que Deus se arrependeu. Rapidamente, qual a diferença entre o arrependimento do homem e o arrependimento de Deus? O arrependimento do homem implica em mudança de mente, de coração, de direção, de pior para melhor, metanoia, essa mudança de mente. Essa é a palavra do Evangelho. João Batista pregou: arrependei-vos, o reino de Deus está perto. Jesus começou o ministério dizendo: arrependei-vos. Pedro levantou-se com os outros apóstolos em Jerusalém no dia de Pentecostes, e diante da pregação que fazia, os homens perguntaram: o que faremos, irmãos? Arrependei-vos. Arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. No entanto, quanto ao arrependimento de Deus, Deus é perfeito, como eu disse, o Senhor, o eterno, o autoexistente, é imutável. Deus não muda, Deus não pode mudar, Deus não pode alterar a sua mente. Mas quando a Bíblia fala, querido, sobre o arrependimento de Deus, é um recurso linguístico, uma linguagem humana, para procurar expressar um sentimento de Deus, ou seja, é uma ação de Deus que é colocada em termos humanos. Na verdade, quem mudou foi o povo, e nesse caso o perdão é parte do plano divino. Só para ter uma ideia, sem nenhuma ostentação, a palavra que aparece aqui no versículo 10, capítulo 3, primeira parte, né? Viu Deus o que fizera, como se converteram do seu mau caminho. A palavra hebraica aqui é chuvi, ou seja, voltar. Essa é a ideia, retornar. Viu Deus como eles se voltaram para o Senhor. Houve um arrependimento, houve uma conversão, houve uma mudança de mente, houve um reconhecimento dos pecados. Mas a segunda parte do verso 10, Deus se arrependeu do mal que tinha feito, que tinha dito que lhes faria e não o fez. A palavra hebraica é nanam, e esse verbo aqui significa literalmente ter
pena, lamentar, consolar. Na verdade é uma ação de Deus, é porque Deus é infinito, né? A Bíblia diz que o dom de Deus é inefável, ou seja, não há uma palavra e não há palavras que consigam expressar. Então Deus não muda, na verdade as pessoas mudam, né? E Deus cumpre sempre a sua vontade. Mas esse é um recurso apenas para que a gente compreenda o que vai no coração do nosso Deus. Queridos, será que dá tempo ainda? Em último lugar, a manifestação da misericórdia de Deus diante do descontentamento de Jonas, né? É muito comum um missionário trazer o relatório e dizer: as pessoas estão se convertendo. Estava ouvindo agora recentemente um missionário que é acompanhado pela primeira igreja já há muitos e muitos anos, e depois de vários anos, os primeiros frutos surgiram agora, e foi uma celebração, uma alegria muito grande, né? Quando se retorna de uma viagem trazendo os feixes, né, há uma grande alegria. Mas Jonas pregou a palavra, e diz o texto que se dirigiu lá para o leste, ficou só esperando, né? Eu só estou esperando a primeira explosão aqui, né? Que caia fogo do céu, né? E ele, diz o texto, ficou irado, porque sua profecia não foi cumprida, né? Porque a palavra dele era aquela mesma mensagem, né? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era essa a pregação dele. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Na verdade, Jonas acreditava que somente os judeus desfrutavam da misericórdia divina, ao passo que os gentios mereciam somente a punição, a condenação. Na verdade, todos nós diante do Deus Santo merecemos, é isso mesmo. Essa convicção no coração de Jonas era tão forte que ele preferiu morrer a viver e presenciar a misericórdia de Deus, como está escrito aí nos versos 2 e 3, o verso 3 dizendo: peço ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E esse Deus misericordioso manifestou a sua misericórdia mais uma vez diante do descontentamento de Jonas. E Deus respondeu a Jonas primeiro em palavras, depois em ações. Vejam, verso 4, disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Ou seja, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas, porém, não quis ouvir e persistiu em sua ira, acusando Deus de mudar de ideia, não cumprir as suas ameaças, né? E aí o verso 5 diz que ele se afastou, quem sabe esperando a cidade. A gente pode olhar aqui que essa tentativa de Jonas foi uma tentativa até de chantagear Deus, né? Sabe quando o filho da gente quer chantagear a gente, né? Fica assim meio bicudo lá de lado, né? Tentando chamar a atenção, né? É como se Jonas estivesse ali numa tentativa de chantagear a Deus, né? E então, queridos, o Senhor decidiu comunicar-se com Jonas por meio de uma lição prática que você conhece. Fez crescer uma planta durante a noite. Jonas muito se alegrou, né? E era uma proteção para ele do sol. Depois o Senhor Deus mandou lá um verme, fez com que aquela planta secasse. E Jonas sofrendo com calor, com aquele vento seco que soprava do leste. E a morte repentina daquela planta tinha o objetivo de ensinar a Jonas que, assim como o profeta teve compaixão da planta, Deus tinha compaixão dos ninivitas. Jonas, você está aí lamentando por uma planta que você nem semeou, você nem plantou, você nem regou, nem cuidou. Ela nasceu numa noite, morreu no dia seguinte. E não terei eu compaixão de 120 mil pessoas, né, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Literalmente, eles não sabem discernir entre o certo e o errado. E também muitos animais. Deus manifesta o seu coração cheio de compaixão. Quantas vezes, queridos, nós queremos ser mais justos do que o Senhor, né? Fulano não merece arrependimento. Na verdade, literalmente ninguém merece, né? Nem quem fala assim, nem quem recebeu a misericórdia de Deus, nenhum de nós merece, né?
Lembram-se da história do filho pródigo de novo? Como foi que o irmão mais velho ficou indignado, né? Meu pai, estou aqui o tempo todo com o senhor, tenho sido fiel, acordo cedo, trabalho. O senhor nunca matou um cabritinho para mim, né? Vem esse teu filho agora, que acabou com tudo, o senhor mata um boi, faz uma festa, né? E o pai disse: meu filho, você está sempre comigo, né? Ficou indignado. Jesus contou uma parábola. Alguém tinha um campo, convocou uns trabalhadores, acertou o salário com eles. Vocês vão ganhar tantos denários. Começaram no início do dia. Depois descobriu que havia outros ainda desempregados lá no meio do dia, convocou-os também. Vocês querem trabalhar no meu campo? Acertou o salário. Era o mesmo salário daqueles que tinham trabalhado lá no começo do dia. Depois encontrou outros ainda, faltava 1 hora apenas para terminar o turno, né? E aí disse: vocês querem trabalhar também? E eles iam trabalhar 1 hora apenas e ganhar o mesmo salário. E aqueles que trabalharam o dia todo ficaram indignados, né? E como é que pode? Não é justo, né? A gente trabalhou. E a lição é o seguinte, né? Olha, quem está pagando não sou eu pago o quanto eu quiser pagar, né, ao trabalhador, né? O acerto é meu. Meus irmãos, assim é a misericórdia de Deus. Deus salvou um ladrão à beira da morte, lá na cruz, que se arrependeu e clamou a Ele a misericórdia. Eu tenho visto ao longo da minha vida pessoas sendo salvas antes do último suspiro, antes ali no leito da morte. Pessoas que fizeram uma boa confissão. Eu não entendo nada de medicina, eu não sei como é estado de coma, nada disso, mas eu sei que Deus pode manifestar a sua misericórdia a alguém que está lá em estado de coma, e o Espírito de Deus pode falar a alguém, pode trazer a palavra de Deus que essa pessoa já ouviu e fazer uma grande obra para a glória de Deus. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Que a gente saia daqui hoje dizendo: Deus é misericordioso. E Ele é poderoso para restaurar a sua vida, o seu lar, seu ministério. Deus é misericordioso. Queria fazer em 2 minutos algumas breves aplicações. Para aqueles que não conhecem o Senhor, o livro é uma convocação ao arrependimento, a fim de que fujam do juízo de Deus, da sua ira vindoura. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Em segundo lugar, o julgamento de Nínive foi suspenso, mas quando nós olhamos para a história, apenas temporariamente. Nós vamos estudar um outro profeta, profeta Naum, que pronunciou a sentença de Deus 100 anos depois de Jonas, porque os ninivitas, levantou-se uma outra geração depois que não conhecia o Senhor, levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor e eles se rebelaram. Deus pronunciou, através de Naum, uma mensagem de juízo sobre eles, né? E faz lembrar o livro de Juízes, que diz assim lá no início: depois da morte de Josué e daqueles líderes tementes a Deus que viveram muito tempo depois dele, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. O livro de Jonas, terceiro lugar, desafia os servos de Deus a aceitarem as incumbências que o Senhor nos designa, o chamado de Deus. Nosso coração precisa dizer: eis-me aqui. Quarto lugar, esse livro é uma revelação do caráter misericordioso de Deus. E por fim, há uma palavra linda de Jesus, Mateus 12:41, quando ele disse: aqui está alguém que é maior do que Jonas, é o Senhor Jesus. A nossa esperança está no nome do Senhor. Que Ele nos abençoe.